Se você é professor da escola bíblica dominical, se você é um obreiro, é um pastor, que gosta da palavra de Deus, que gosta de estudar a palavra de Deus, fica conosco nos próximos minutos, porque nós estaremos discutindo um tema que é de grande interesse para todos aqueles que estão envolvidos no processo de ensino e aqueles que estão envolvidos de uma forma geral com a obra de Deus. Nós vamos falar hoje sobre a lição de número 3 do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. E o tema de hoje é Lidando com Vozes Contrárias. O texto bíblico está no segundo capítulo do livro de Neemias. Mas, como eu sempre tenho sugerido, é bom que você faça a leitura não só de um texto que está indicado aqui para a lição, mas que você faça a leitura de todo o capítulo, se não de todo o livro. Que você vai ter uma visão muito mais completa daquilo que foi o trabalho de Neemias no processo de reconstrução dos muros e da própria cidade de Jerusalém. Eu só queria chamar a sua atenção para um detalhe. Quando nós não estamos ocupados na obra de Deus, envolvidos na obra de Deus, o inimigo nem sempre nos ataca, mas basta que você se levante para fazer qualquer coisa na obra de Deus, para que ele se enfureça e saia contra você com todas as armas que ele possui. A lição de hoje vai tratar mais ou menos sobre esse tema, de como o inimigo se levanta para prejudicar aqueles que se propõem a fazer a obra de Deus. E o meu propósito ao gravar esse vídeo sobre esse tema é compreender que a obra de Deus enfrenta a oposição e aprender a discernir, enfrentar e vencer vozes contrárias com fé, sabedoria, perseverança e muita maturidade. Não se esqueça desse detalhe. Na vida cristã, não se vence só com oração. Embora a oração seja uma arma poderosíssima, nós precisamos muitas vezes de maturidade. Precisamos às vezes de estratégia para poder enfrentar as ardilosas astúcias do inimigo. Isso a palavra de Deus nos adverte e nós não podemos nos esquecer. Sabe de uma coisa? Nem todo não que a gente vê quando se pretende realizar a obra de Deus é da parte de Deus. Nem sempre. E também nem toda oposição que você encontra vem do diabo. Às vezes, nós precisamos de ter maturidade, ter capacidade de enfrentamento dessas situações. Principalmente, precisamos de discernir o que é a voz de Deus quando está dizendo não e o que é a voz do diabo quando ele quer nos atrapalhar. Muitas vezes as coisas acontecem não exatamente oriunda dessas duas forças. Neemias nos ensina aqui nesta lição que quando alguém decide fazer a vontade de Deus, pode surgir desestímulos, críticas, zombarias e muita resistência. Não há como você fazer a obra de Deus e você viver de modo pacífico, tranquilo, você entrar e sair fazendo aquilo que você foi chamado para fazer na obra de Deus sem que o inimigo se levante. Não é normal isso acontecer. Quando Deus nos dá essa bênção de agir, de fazer aquilo que Ele nos manda, sem sofrermos nenhuma retaliação do inimigo, é uma maravilha. Mas nem sempre isso ocorre. Quase sempre o inimigo se levanta. A gente conhece a história de Neemias quando ele estava na corte, na Pérsia. Ele era copeiro do rei Artaxerxes I. Quando ele recebe a notícia, ele passa cerca de 4 meses orando para Deus orientá-lo no que ele deveria fazer. E, após esse período, ele tem a oportunidade de, numa conversa com o rei, pedir para voltar para Jerusalém. E ele sai. O rei não só concede a liberdade para ele sair e voltar a Jerusalém, como oferece todo o apoio, todo o suporte que ele precisaria. Mas acontece que essa facilidade, essas bênçãos todas ficaram na Pérsia. Por quê? Quando Neemias chega em Jerusalém, ele encontra um território totalmente adverso.
Ele não encontra aquelas pessoas ansiosas por alguém chegar para ajudá-los. Havia certamente pessoas que pensavam assim, mas aqueles que encabeçavam a nação, aqueles que encabeçavam o povo que ficou ali na terra e que não foi para o cativeiro, aqueles que encabeçavam se levantaram contra. Por incrível que pareça, embora Neemias estivesse chegando com a melhor proposta de reconstrução dos muros, a de organização da cidade, ele não foi bem recebido. Muito pelo contrário. O inimigo se levanta e se levanta de uma forma muito furiosa. Então, o ambiente que ele encontra é um péssimo ambiente. Emocionalmente, as pessoas estavam completamente abaladas, desanimadas, e qualquer tentativa que ele fosse fazer de reconstrução naquele instante ali, ele fracassaria com certeza. Mas aí vem a sabedoria de Neemias. Não, às vezes, irmãos, na obra de Deus não basta você ter um chamado, como Neemias teve um chamado claro para voltar para Jerusalém para reconstruir. É preciso saber lidar com as resistências que surgem quando você está querendo fazer a obra de Deus. Isso se levanta na igreja por meio de obreiros, isso se levanta em diversas áreas, entraves, às vezes vindo do governo, vindo não sei de onde. Sempre você vai enfrentar problemas, às vezes até problemas muito pessoais podem ocorrer no momento que você se propõe a fazer aquilo para o que Deus estava te chamando. Então, essa lição ela nos conduz a um ponto muito interessante na vida cristã. Veja, não é a ausência de oposição que confirma a vontade de Deus, mas a forma como decidimos permanecer firmes mesmo diante dela. Quando a oposição se levanta, não é para a gente se desanimar e começar a reclamar, muito pelo contrário. Quando surgem vozes contrárias daquilo que você tem certeza que Deus chamou você para realizar, meu irmão, não se acovarda, não pare, mas vá em frente e faça a obra de Deus como você precisa fazer. É isso que nós precisamos fazer. É isso para o que Deus nos chamou. Então, nós vamos olhar esta lição de Neemias da maneira mais abrangente possível, no sentido de perceber vozes ou aquilo que pode nos atrapalhar e como vamos lidar com elas para continuar fazendo a obra de Deus. Quando Neemias chega, ele identifica aqueles que eram opositores, mas ele não os confronta. Ele não parte para o revide, porque ele estava sendo atacado. Então aqui já tem uma grande lição para a gente. Quando você for atacado por alguma coisa que está fazendo na obra de Deus, não é o revide a tomada de decisão mais correta, com certeza. Às vezes, eventualmente, você pode até ter a necessidade de reagir, mas a obra de Deus não se faz com força humana. Nós precisamos entender isso. Às vezes nós queremos colocar a nossa vontade, o nosso braço para fazer as coisas, quando nós precisamos depender de Deus. A obra é dele. Tudo que fazemos na obra é para ele. Então, nós não temos o direito de colocar aí a nossa vontade, o nosso modo de ser e querer impor também a nossa vontade sobre aqueles que se nos opõem. Então, aqui a gente aprende uma grande lição com Neemias. Ele não foi ingênuo, porque ele percebeu que haveria dificuldades. Veja só, ele entende rapidamente isso. Ele sabia que a sua missão seria, não seria só reconstruir muros, ele iria enfrentar pessoas, sistemas contrários ao propósito de Deus que tinha sido estabelecido para ele. Isso você precisa colocar na sua cabeça. Você que é um obreiro, você que é uma pessoa que está realizando a obra de Deus, você precisa saber que o inimigo não vai deixar você trabalhar tranquilo. Se você é um pastor, se você é um líder dentro da sua igreja,
saiba que haverá sempre oposição. Agora, você precisa ter muito cuidado para você não ver a mão do diabo em tudo que está errado naquilo que você vai fazer, ou em tudo que dá errado naquilo que você vai fazer. Muitas vezes a culpa é nossa, muitas vezes a responsabilidade é nossa, não do inimigo propriamente. Embora saibamos que por trás de tudo que dá errado, ele tem um pouquinho de participação. Mas muitas vezes ele se aproveita da nossa falha para prejudicar aquilo que nós estamos fazendo. Então, discernimento, maturidade aqui é essencial para você não cometer nenhum equívoco. Então, isso nos ensina o seguinte, que há pessoas que se incomodam só por saber que outras pessoas e não elas serão beneficiadas, sabe? Há pessoas que gostariam de que elas estivessem sempre em evidência, elas estivessem sempre na frente, elas fossem postas para trabalhar. Há pessoas nas nossas igrejas que quando elas não estão na liderança, elas simplesmente não gostam de fazer nada. Se você as coloca na liderança, se você as coloca para fazer alguma coisa assim, que está na frente da obra, aí sim, elas então demonstram toda a dedicação, todo o zelo. Mas quando outra pessoa está fazendo, muitas vezes, essas pessoas ficam dando opiniões exatamente o contrário, tentando de alguma forma prejudicar ou fazer com que aquela pessoa que está fazendo o trabalho para o Senhor não faça da forma melhor que pode ser feita, simplesmente porque não são elas que estão na frente. Então, presta atenção bem no que vai acontecer nesse caso de Neemias, porque vão se levantar pessoas que simplesmente sentiram inveja, sentiram-se prejudicadas por alguma coisa e vão se levantar contra ele. Então, quem foi que se levantou contra Neemias logo que ele manifestou o desejo de reconstruir o muro? Primeiro, um senhor chamado Sambalate. Sambalate, eu creio que ele era um tipo de governador de Samaria e que naquela época exercia muita influência sobre o território de Judá, porque afinal de contas a sociedade mais importante, o povo mais importante havia sido levado para o exílio. Então, claro que Sambalate ele se aproveita disso e exerce uma grande influência no território onde estava Jerusalém, que era o território de Judá ou o Reino do Sul, já que Samaria fazia parte do Reino do Norte, ou o Reino de Israel, como a gente chama na Bíblia. Então Sambalate foi essa primeira pessoa. Ele se levanta e aqui a oposição dele é o quê? Ele sente que o seu poder de mandar estava ameaçado. E aí, quando ele sente isso, meu amigo, ele reage e reage com pedras na mão. A oposição dele foi política, a oposição dele ela foi uma forma assim, muito avassaladora para cima de Neemias, no sentido de desmoralizar Neemias, de desestimular o povo a trabalhar. Tudo que Neemias pretendia fazer, ele se levanta contra e ele se levanta disposto a não permitir que aquilo acontecesse. Então, a primeira pessoa foi esse senhor chamado Sambalate. O segundo foi um chamado Tobias. E engraçado que ele é chamado de servo, né? Mas acontece o seguinte, que Tobias, ele exercia um certo também cargo político e ele meio que organizava as coisas para que Sambalate exercesse o seu poder. Ele fazia alianças, ele costurava acordos e quando ele vê que Neemias chega, assume a liderança, assume a vanguarda daquilo, eles falam, pronto, acabou, nós não vamos poder mais fazer alianças, o poder que a gente está exercendo sobre esse povo aqui vai acabar, porque a cidade vai ser fortificada novamente, já que uma cidade que não tivesse muro era uma cidade completamente dominada por quem quisesse. E quando Neemias se levanta para exatamente fazer os muros, meu amigo, isso aí era uma ameaça severa ao poder, ao predomínio, àquilo que eles exerciam. E com certeza até ganhavam por conta disso, lucravam de alguma forma por conta disso. Porque onde há esse poder, essa capacidade de domínio, também há capacidade de enriquecimento e muitas vezes ilícita. E foi o caso deles aqui. E além do mais, tinha o Gesem.
que era uma pessoa que exercia talvez aí um comércio, porque aquela rota onde eles estavam ali era uma rota comercial. E então eles se sentem prejudicados. Por quê? Porque quando Jerusalém não tinha muro, quando Jerusalém não tinha nada, todo mundo entrava e fazia o que queria. A cidade sem muro era uma cidade que ninguém dominava, que ninguém tinha poder nenhum. E quando ele disse, vamos cercar a cidade, vamos fazer muro, isso eliminava qualquer possibilidade desses indivíduos, tanto Sanbalate quanto Tobias, quanto Gesem, entrar e fazer as coisas que eles iam fazendo. Claro que eles se confabularam, claro que eles conversaram e cada um do seu jeito, do seu modo, na sua área, queria levar vantagem, queria ter lucros. E aí foi que Neemias se levanta para não deixar. Então veja que esses opositores de Neemias, mesmo eles sendo diferentes, exercendo funções diferentes, eles se unem com o propósito que é o de se opor a Neemias. Então veja, isso nos mostra um negócio bastante interessante. Veja só, o mal coopera com facilidade quando o objetivo é impedir o avanço da obra de Deus. Eles usam todos os meios possíveis para que isso não aconteça. E hoje, irmãos, nós estamos vendo muita coisa na igreja que está sendo, eu diria, minada por pessoas que não querem ver exatamente o progresso, o avanço, o crescimento da obra de Deus como deve ser feita. Muitos líderes hoje estão passando por crises, por dificuldades, e tudo isso por conta de pessoas que estão se levantando para impedir que a obra de Deus siga o seu curso normal. Veja, por trás disso a gente sabe que tem a mão do inimigo. A gente sabe que ele se levanta exatamente para atrapalhar aqueles que estão na frente para fazer a obra de Deus. Mas muita coisa do que nós estamos vendo acontecer hoje na igreja é fruto exatamente do nosso descuido, da nossa falta de maturidade, da nossa falta de cuidado, da nossa falta de discernimento muitas vezes. Então, hoje, os obreiros, além de se ocuparem para fazer aquilo que são chamados para fazer na obra de Deus, eles precisam também de cuidarem de suas vidas espirituais, para que eles tenham discernimento, maturidade, capacidade de realizar aquilo para o que foram chamados. Então, quando alguém se levanta para fazer a obra de Deus, pode ter certeza, os inimigos vão aparecer. E a oposição muitas vezes é a prova de que nós estamos no caminho certo. Em vez de nos desanimar, ela deve nos estimular para fazer as coisas para Deus. Então é isso que nós precisamos. É isso que nós devemos ter como prioridade nas nossas vidas, é exatamente fazer a obra de Deus de acordo com o que Ele nos chamou para fazer, independentemente das dificuldades que existem. Agora, nós precisamos ser prudentes, porque o inimigo ele não perde uma chance de nos prejudicar e de prejudicar a própria obra de Deus quando nós não agimos com sabedoria. Aqui nós precisamos ter cuidado. O apóstolo Pedro não é à toa que ele nos recomenda ser sóbrios e vigilantes. Porque se a gente não tiver essas características, esse tipo de comportamento, pode ter certeza, o inimigo vai se levantar e não vai deixar você de folga em nenhum momento. Agora, veja só. O que Neemias faz quando ele chega em Jerusalém? Quando ele percebe que há essa oposição, quando ele percebe que há esse tanto de coisa que está querendo atrapalhar a obra de Deus, o que ele faz? Ele procura conhecer a situação de tudo que está acontecendo, para depois ele agir. E agir com prudência. Veja, se você olhar como Neemias começou a agir quando ele percebeu que estava tendo uma crise,
É impressionante, pouquíssimos líderes observam as lições que nós podemos tirar no livro de Neemias a partir da conduta dele como líder, como responsável pela edificação dos muros e da própria cidade. Veja, ele não reagiu com impulsividade, que é o que nós muitas vezes fazemos, infelizmente. Quando a gente vê que alguém está se levantando e a gente percebe que ele está se levantando porque está sendo usado pelo inimigo, aí a gente às vezes reage com impulsividade. E nenhum tipo de impulsividade é recomendável na obra de Deus. Nenhum. Mesmo que você esteja coberto de razão. Não era adequado uma reação impulsiva, mas você precisa ter cuidado, você precisa combinar espiritualidade com estratégia. Isso é absolutamente necessário. Seja espiritual, mas tenha estratégia de ação. Foi exatamente o que Neemias fez. Neemias, ele sabia que enfrentar o inimigo exige mais do que coragem. Exige o quê? Discernimento. Irmãos, nós precisamos orar muito a Deus para que nos dê dons espirituais. Dos dons espirituais que fala no livro de Coríntios, no capítulo 12, o 7º deles é exatamente o discernimento de espíritos. Nós precisamos disso, irmãos. Muitas vezes nós quebramos a cara porque agimos de forma inadequada, reagimos de forma inadequada por falta de discernir o que está acontecendo. Eu queria sugerir a você que é líder, você que é pastor, que antes de você tomar uma decisão contra quem está prejudicando o trabalho do Senhor, seja cuidadoso, pense bem naquilo que você vai fazer e como você vai fazer. Às vezes, quando a gente reagimos de qualquer maneira, o estrago pode ser pior do que se a gente não fazer nada. Eu tenho comigo um pensamento seguinte, que pior do que você não fazer nada é você fazer mal feito. Então é melhor você não reagir do que você reagir de uma forma que vai prejudicar ainda mais o trabalho do Senhor. Então veja, ele não se precipitou, nem expôs seus planos também fora de hora não. Às vezes a gente quer dizer tudo de uma vez, né? Quer falar tudo que tem que ser feito, etc e tal, e é isso que nós vamos fazer. E quando a gente adianta aquilo que a gente vai fazer, o inimigo já está com as armas dele preparadas. Ele vai difamar, ele vai desestimular, ele vai fazer de tudo, porque ele sabe o que você vai fazer. Então, quando ele sabe o que você vai fazer, ele já começa a agir exatamente para minar a sua capacidade, o seu potencial. Veja só, Neemias capítulo 2, versículo 12, eu quero ler aqui para você, só para você ver como que ele reagiu quando ele percebeu essa oposição tão ferrenha. Ele diz assim, olha, e de noite me levantei, isso aqui é ele mesmo narrando, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Nem mesmo aquelas pessoas que foram com ele sabiam exatamente o que ele estava fazendo. Mas eram pessoas da sua confiança e ele chamou e as pessoas foram com ele. E não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montado. Então veja, ele estava montado provavelmente numa mula, num jumento, e ninguém mais estava com outros animais. A coisa foi muito discreta, ele agiu com muita cautela, com prudência, com muito cuidado, sabe? Veja só, irmãos, nem tudo que Deus coloca no nosso coração deve ser compartilhado com todo mundo. Precisamos ter muita cautela, nem todas as pessoas precisam saber aquilo que a gente quer fazer na obra de Deus. Você que é pastor, seja cuidadoso. Não é porque alguém tem o título disso ou daquilo na sua igreja que ele está exatamente colaborando com você. Muitas vezes ele pode te prejudicar. Então seja cauteloso. Não saia espalhando de qualquer jeito aquilo que você quer fazer, sabe? Neemias, ele investiga a situação, ele olha a cidade pessoalmente. Ele não fica perguntando como é que está, onde é que está. Não, ele sai e examina cada detalhe que ele precisava de corrigir. Isso
nós podemos aprender com ele e fazer da mesma forma. Neemias, ele não trabalha com suposições. Olha só, ele trabalha com um diagnóstico preciso, cirúrgico, como a gente fala. Ele não sai atirando para todo lado. Ele sai exatamente sabendo estritamente o que ele iria fazer. Estrategicamente, ele começa a trabalhar. Então, isso, amados, nos ensina que espiritualidade, o fato de estarmos fazendo algo que é espiritual, que é de natureza espiritual, não dispensa análise, estratégia, cuidado, muito discernimento, muita maturidade antes da gente agir. Você sabe que está fazendo alguma coisa para Deus, você tem certeza que aquilo é obra de Deus, que o Senhor te chamou para aquilo, você não tem dúvida disso, mas cautela, sabe? É muito importante. Então você veja só, mesmo sendo estratégico, Neemias não era autossuficiente. Em nenhum momento Neemias se acha o bambambam, se acha o dono da verdade e se acha capaz de falar, não, é porque aqui eu vou fazer, ou não, ele vai agindo sempre com muita cautela. Por quê? Porque a confiança dele não estava nele, não estava no rei Artaxerxes que o mandou, não estava nas pessoas que estavam auxiliando, embora tenham ajudado e ajudado demais a Neemias, porque ele confiava em Deus. Aqui está o segredo de Neemias ser um homem vitorioso. Ele confiava em Deus aquilo que ele iria fazer. Um dos episódios mais marcantes para mim na vida de Neemias, nesses episódios todos que o envolvem na volta para Jerusalém, é quando o rei percebe que ele está chateado e o rei pergunta para ele o que estava acontecendo, por que ele estava triste. Aí ele diz, por que como que eu vou ficar feliz se lá a minha cidade está destruída, seus portões queimados a fogo, o sepulcro de meus pais violados. Como que eu posso estar feliz? Naquela hora o rei pergunta para ele, o que você quer que eu faça? O rei tinha toda a autoridade, tinha todo o poder, podia fazer o que ele quisesse, mas ele não se adianta naquilo. Aqui é que eu acho a atitude de Neemias algo extremamente cuidadosa. Ele disse que naquele momento ele orou a Deus. Quantas vezes nós vamos fazer as coisas só porque temos certeza de que as coisas que estamos fazendo é para Deus, a gente nem sequer ora. Neemias orou, Neemias nos dá esta lição. Ele unia oração e ação, algo que nós precisamos fazer. E exatamente isso foi o segredo da vitória dele. Ele conquista aquilo que ele foi fazer exatamente porque ele conseguiu juntar oração, ação com estratégia. As nossas igrejas poderão crescer muito mais se agirmos com oração, ação e estratégias. Nós, nas nossas orações que estamos fazendo na igreja agora, um dos pedidos que eu tenho instantemente feito a Deus é que Ele dê ao meu pastor, aquele que está na liderança da igreja, que faz com muito zelo, com muito cuidado, eu oro sempre para que Deus dê a ele estratégia, dê a ele sabedoria, dê a ele discernimento, porque ele está ocupando um cargo que é muito, mas muito importante. Faça isso com o seu pastor, ore por ele, ajude, coopere naquilo que ele precisar. Não fica dando opinião toda hora, não fica a todo momento querendo incutir na cabeça dele que a sua opinião é boa, que a sua ideia é boa. Não. Se ele pedir, fale. Mas se ele não pedir, não precisa falar nada. Só ora para que Deus dê a ele o discernimento que ele precisa ter. Então, Neemias, diante de tudo isso, ele prepara o povo para vencer. Ele conversa com as pessoas, ele anima as pessoas. Neemias entende que ninguém consegue fazer as coisas sozinho. Ele não ia vencer Sambalate, Tobias, Gesem e todos os outros que estavam se levantando. Ele precisava da colaboração de todos. A obra de Deus, pastores, líderes, a obra de Deus é feita
coletivamente, não é sozinho. Nem o próprio Jesus levantou o seu ministério sozinho. Ele podia tê-lo feito, mas ele não fez, exatamente para nos dar o exemplo, como ele diz para a gente lá no Evangelho de João, né? Eu vos dei o exemplo para que vocês façam do mesmo modo que eu. Então, envolva o máximo número de pessoas que você tem na igreja para trabalhar. Incentive aqueles que estão desanimados. Ajude, colabora para que eles possam se envolver. Dê atividade para que as pessoas façam de acordo com a competência delas, de acordo com a capacidade. Olha, você vai ver que a sua igreja pode crescer, pode melhorar muito mais do que ela está fazendo. Então veja que ele reuniu o povo, compartilhou a situação e ele falou de uma forma que mexe com os brilhos das pessoas. No versículo 17 do capítulo 2, olha o que ele diz, olha, vós vedes a miséria em que estamos. Irmãos, alguém chegar para você e dizer, rapaz, você está numa miséria, você não vai fazer nada, você vai ficar quieto. Isso mexe com os brilhos. E ele consegue com isso envolver um número muito grande de pessoas, que a gente vai ver durante o estudo do livro de Neemias, que ele vai reunindo famílias, e as famílias vão assumindo papéis de vanguarda, de tomar a frente das coisas. Isso nós precisamos fazer e fazer muito bem. Ele não maquiou nada. Ele mostrou a realidade, como dizem, nua e crua. A nossa situação é essa. É uma coisa que nós da igreja precisamos fazer às vezes. Às vezes nós queremos meio que camuflar as coisas e falar só meias palavras. Não. Seja honesto, seja sincero, mostre para os membros da sua igreja o que elas precisam fazer, o que eles precisam fazer para que a obra do Senhor possa avançar. E aí, veja que ele faz um convite, vamos levantar e vamos edificar. A liderança de verdade, irmãos, aquela que ajuda, ela não só aponta os erros, mas ela mostra como fazer. Ela mostra a solução. Rick Warren, naquele livro Uma Igreja com Propósitos, ele diz que pior do que você não fazer nada é você apontar as falhas das pessoas e não apontar a saída para corrigir. Neemias fez, ele mostrou o erro. Está vendo a miséria que a gente está? Agora nós precisamos fazer isso. Isso vai nos tirar dessa situação. E é isso que nós precisamos fazer. Quando, irmãos, há propósito claro, a intenção clara, o povo se envolve. E o contrário também é verdade. Se não há uma orientação clara do que se precisa, há uma dispersão total. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Neemias, ele responde aos seus inimigos com uma firmeza, sem arrogância, sem prepotência, sem colocar ele como o dono da verdade. Ele simplesmente se coloca Deus como o principal meio pelo qual ele realizaria as coisas. Ele diz, olha, o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Neemias 2:20. Então veja que é uma postura correta, é uma atitude que nos ensina o que devemos fazer de fato na obra de Deus. Ele não discute, ele declara. Ele não entra no jogo do inimigo, ele reafirma as suas convicções. Nós não precisamos ficar debatendo com o inimigo, criticando e fazendo acusações, nada disso. Você sabe o que você tem que fazer, então faça aquilo. E o resto Deus vai resolver para você, pode ter certeza disso. Veja uma coisa, amados, Neemias nos ensina que lidar com vozes contrárias faz parte do processo de cumprir a vontade de Deus. Então ninguém acha que vai assumir um cargo na igreja, seja de pastor, seja de liderança qualquer, e vai andar em céu de brigadeiro, em mar de rosas. Não vai. Você vai ter que confrontar, o inimigo vai se levantar, vai surgir oposição, vai surgir dificuldades.
Não dá para você achar que você vai ser o único que não vai sofrer. Olha, me aponte um líder na história bíblica que não sofreu oposição, que não teve problemas. Nenhum. Se você começar lá com Noé, de Noé para cá, todo mundo que você alista como líder teve problemas. E é isso que nós precisamos analisar, é isso que nós precisamos olhar. A oposição, ela não é um acidente no caminho. Não é uma coisa que acontece eventualmente, não. Muitas vezes a oposição é parte do caminho, você entende? Ela está inserida ali no meio para você exatamente trabalhar e vencer e superar isso. É isso que você precisa fazer. Então, mãos à obra, mas mãos à obra consciente. Mãos à obra sabendo o que você vai fazer. Olha só, Sambalate, Tobias e Gesem, eles zombaram, ameaçaram, tentaram desestabilizar o povo, mas Neemias, o que ele fez? Não perdeu o foco. Ele queria alcançar aquilo para o que ele foi chamado para fazer. E ele não desviou seus olhos. Ele não ficou dando ouvidos aos mexericos, às conversas, aos qualquer coisa. Não, ele permaneceu firme sem perder o foco. Ele estava olhando para aquilo que ele precisava fazer. Neemias permaneceu firme, sustentado por uma convicção profunda. Irmãos, aqui há uma diferença interessante. Quando temos certeza de que Deus nos chamou para fazer alguma coisa, nós temos que nos capacitar. Nós temos que fazer o máximo para realizar aquilo da melhor maneira possível. Neemias fiscalizou, Neemias vistoriou, Neemias incentivou, Neemias fez de tudo para que o povo realizasse as obras. Hoje, se o Senhor te chamou para fazer alguma coisa, vá, se dedique, mas não se dedique só 99%, não, se dedique 101%. Dê a Deus o seu melhor, dê a Deus o máximo que você tem, dê a Deus aquilo que você gostaria que todo mundo desse. Faça para Deus as coisas fluírem de maneira maravilhosa. Quando Deus está no projeto, olha, a oposição pode se levantar, pode brigar, pode espernear, mas a vitória final é nossa, porque o nosso Deus é quem nos garante isso. Então não se preocupe com aquilo que se levanta contra você, contra a obra de Deus, contra quem quer que seja que está. Sabe, Deus, Ele pode nos dar esta vitória. E a grande lição que a gente aprende aqui não é a ausência de vozes contrárias que define o sucesso da missão, mas a firmeza com que permanecemos no propósito de Deus. Entende isso? Quando você permanece firme, discernindo exatamente aquilo que você tem que fazer, é isso que vai nos garantir a vitória completa. E eu quero partir já para o encerramento desse vídeo, falando sobre algumas aplicações que eu queria que você prestasse atenção e colocasse em prática. Primeira, nem toda crítica que você ouve, você deve dar muita atenção. Às vezes, precisamos discernir muito bem vozes que chegam até nós e o que nós podemos e precisamos dar atenção. Então, aqui vai a primeira lição. Seja uma pessoa com capacidade de discernir. Lembra lá do 7º dom espiritual? Discernimento de espíritos. É o que nós precisamos hoje, diante da crise que muitas igrejas estão passando. Segundo, não revele seus planos na obra de Deus antes da hora. Guarde tudo que você tem para fazer em seu coração, organize, arrume, faça tudo e não fala para ninguém. Proteja aquilo que Deus colocou no seu coração
até que haja maturidade e direção de Deus para compartilhar. Só aí você compartilha. Só aí você fala para aqueles que vão te ajudar a fazer as coisas. Terceiro, busque equilíbrio entre orar e agir. Não seja só oração, mas também não seja só ação. Ore primeiro. Como eu disse, Neemias ficou 4 meses orando. Provavelmente, se você olhar as datas que são descritas ali no começo do livro, no mês de tal, começa no mês de Quisleu, vai parar lá no mês de Nissan. Então você vai prestar atenção, você vai ver que tem um lapso de um intervalo de 4 meses que ele orou para que ele pudesse compartilhar. Então veja que espiritualidade sem estratégia pode se tornar fragilidade, sabe? E estratégia sem Deus é arrogância nossa, com certeza. Tudo que vamos fazer, Deus em primeiro lugar. Coloque tudo na presença dele. Senhor, eu devo ou não devo fazer isso? E aí você vai ser orientado por ele da maneira mais certa. Quarto, caminhe com quem compartilha o seu propósito. Sabe, existem muitas pessoas na igreja que, infelizmente, não devem participar de tudo que você faz. Parece discriminação falar assim, não. Mas é bíblico isso. Nem todo mundo está preparado para fazer aquilo que você recebeu de Deus e está vendo o que você precisa fazer. A obra de Deus não se sustenta no individualismo, a gente tem que saber disso, mas na comunhão e na cooperação. E só coopera, só fica em comunhão quem tem a mesma visão que você. Não se esqueça disso. E quinto, responda à oposição com fé, com cuidado, com maturidade, sabe? E não com emoção. Olha, sob o impacto da emoção, você nunca faça nada, nem tome decisões, nem fale. Se você está abalado emocionalmente por qualquer coisa que você ouviu, por qualquer coisa que você viu, não tome decisão de cabeça quente. Cabeça quente não resolve nada. Então, seja cuidadoso. Não entre em debates desnecessários, discussões, querer impor a sua ideia, não faça nada disso. Reafirme sua confiança em Deus e siga em frente. Que o Senhor te abençoe. Até a nossa próxima lição, se Deus permitir.